Desde 1900 e quanto que o seu Zé começou a filmar os jogos em Cachoeira do Sul? Olha, na realidade, assim, eu comecei no início dos anos 2000, tipo 2001, 2002, né? Como que eu comecei? O William, que é meu filho, joga no São José, jogou na ACA, e ele, na época, era criança, assim, tinha uns 7, 8 anos, né? E aí ele estava na escolinha, ali na São José, e aí eu via as crianças, naquele tempo não tinha tanta tecnologia como existe hoje, assim, essas redes sociais, né? Aí, na época, eu comprei uma máquina fotográfica, que as primeiras digital que apareceu no mercado, nem era TechPix, era uma Olympus, né? Era 3.2 megapixels, né? Mas até que para a época era uma muito boa, assim, a resolução, né? E claro que hoje tem máquinas fotográficas aí com 40, 50 megapixels, até mais, né? Mas aí eu comecei a armazenar tudo em DVD, né? Não existia nem HD externo, essas coisas assim. Aí ficava na câmera. Ficava no. Eu passava pelo Note, pelo computador, eu passava para um HD, para um DVD, no Porque caso, não sei se tinha cartão de memória na época, acho que não. Não, o cartão era muito pequenininho, era na própria filmadora, própria, né? Na máquina fotográfica, né? Até ela fazia uns videozinhos, assim, mas eu sempre tive, assim, um acerto, eu era meio aficionado, assim, pela tecnologia, assim, principalmente, assim, de vídeos, no caso, assim, né? Sempre sonhava, assim, um dia eu vou comprar uma filmadora, assim, começar a filmar os jogos deles, né? E aí a máquina, no caso, a filmadora, eu estava vindo de Santana do Livramento, lá, que eu tinha uma tia que morava lá, e na volta eu disse assim, vou comprar uma filmadora. Na época até era bem mais cara que hoje, assim, talvez, né? Não, eu digo em relação à época, no caso, né? Depois, assim, tipo, a filmadora, ela meio se popularizou, assim, hoje um celular também no início era... tudo mudou, hoje em dia é vídeo, E então aí eu comprei na época, nem era em HD, Full HD, era SD ainda, né? Mas fazia umas imagens boas, assim. SD 720, eu acho. Isso, E aí mas essa filmadora, inclusive, foi quando eu comecei a filmar os jogos da ACA Futsal ali, que... Mas depois o William jogava nas escolas... Isso, jogava nas categorias de base, jogou lá no Botafogo, no Bahia, né? E aí eu comecei a filmar, e isso é um processo, né, Rafael? Vai filmando só ele. Aí a gurizada começou a gostar, no caso, eles começaram a olhar, e aí eu digo assim, eu estava já assim, num período assim que, talvez, pensando já na aposentadoria, já tinha bastante tempo de serviço, né? Tanto é que eu me aposentei em 2015, mas já pensava, assim, né, alguma coisa assim para fazer, tipo, na minha aposentadoria, né? Mas aí, naquele período ali, eu filmando o jogo do William, o William foi estudar no Rock lá, e eu filmava o Maristão para o Augusto ali, eles começaram a gostar e coisa, né? Eu disse assim, é uma coisa que foi me interessando, assim, né? E aí eu fui evoluindo. A gente, quando começa, a gente não sabe, né? Assim, é ruim, vamos dizer, né? Aí, mas o importante é tu começar, aí depois tu vai, é um processo de evolução, assim. E eu fui muito autodidata, assim, de eu mesmo procurar no YouTube, assim, soluções e procurando melhorar cada vez mais, né? E que nem eu disse ali, eu comecei ruim, depois a gente vai ficando mediana, e hoje eu até reconheço... Mas assim, eu nem sei se começou ruim, porque naquela época era o que tinha. Era o que tinha, né? Então... Mas eu digo assim, até na parte, nem digo assim na parte tecnológica, eu digo na parte técnica, assim, por exemplo, de aproximação, né, assim, muitas vezes eu em casa, assim, olhava os jogos, depois o William dizia assim, isso aqui tu podia aproximar mais, isso aqui, né, então a gente, eu digo nesse sentido, assim, né, que a gente vai evoluindo, né, na parte
De como fazer a filmagem, de como fazer, comemorar o gol, aproximar comemorando. Isso, então, por exemplo, assim, aí os meus vídeos, por exemplo, na Aca Futsal ali em 2013, por exemplo, quando ela foi para a Série Ouro, né? Na época eu trabalhava em Santa Cruz, ali no Inmetro. Hoje, por exemplo, eu mandaria pelo YouTube, mas naquela época os jogos eram aos sábados, ali todos os domingos às 16 horas eu colocava um pendrive na rodoviária, né? Eu me lembro até o valor, era R$16. Aí no outro dia eu ia trabalhar lá, né? E aí, tipo, 11 horas da manhã eu pegava com eles lá. E essa era uma rotina de todo. Eu lembro como se fosse hoje, até tenho, na época eu baixei tudo, tem até hoje nos HD, né? Eu tenho aproximadamente uns 50 vídeos meus que saiu no Jornal do Almoço, no Globo Esporte, ali no Globo Esporte mesmo. Tem uns vídeos que viralizou, né? Isso, tem. Tem lance engraçado também. Depois, na época do São José, tem um vídeo aí que tem mais de 2 milhões aí de visualizações, que foi do goleiro ali de São Cepé, ali, que fez 4 defesas, né? Então, ele foi... Mas isso viralizou porque o senhor postou no YouTube ou alguém pediu? Ele viralizou porque a RBS fez uma reportagem, né, e aproveitou o meu vídeo, no Mas caso, eles pediram, né? Ou porque o senhor já tinha postado? Não, eu já tinha postado, já tinha postado, e aí eles aproveitaram, né, usaram ali o vídeo e fizeram uma matéria, né, até deixei ele famoso lá, né, o goleiro, né, ele era açougueiro lá e Você lembra o nome dele ou não? Eu não estou lembrado agora. Ele trabalhava na secretaria de esportes na época lá de São Cepé de tarde, e de manhã parece que ele trabalhava no açougue. Então ele... Certamente alguém nos comentários vai marcar ele. Isso, depois marca. Agora eu até agora faz tempo que a gente perde o contato, já faz uns 8, 10 anos talvez, né? E aí eu não estou recordando agora o nome. Talvez se eu me lembrar, depois eu ainda falo ali, né? Mas esse foi um vídeo que teve bastante. Um outro vídeo que foi muito surpreendente, não sei se foi o ano passado, o ano retrasado, foi da 2ª divisão, do projeto social do Bom Retiro lá. Tem mais de, eu acho que uns 500, 600 mil visualizações de um campeonato de 2ª divisão, de 2ª divisão aqui da nossa várzea, né? O projeto Zona Leste, eu não me lembro quem era o adversário, eu acho que, se eu não me engano, era o PSV, e esse vídeo aí também viralizou, né, assim, me surpreendeu por ser um campeonato, assim, que não é um campeonato estadual ou nacional, né, então foi muito... E tem outros vídeos, assim, um vídeo que está no YouTube também, tem 100 e poucas mil, que o Michael Bort, que era o preparador de goleiro, fez também no tempo do Ale Falcone, do Chimbinha, do Maurício Weber, que eu fiz lá na Ubra também. Esse aí foi um vídeo mais didático, assim, né, ele dando uma aula ali, então foi bastante visualizado esse vídeo, né. E hoje, assim, eu me tornei bastante conhecido, assim, agora até, às vezes, eu cheguei até, muitas vezes, assim, até assusta um pouco, né, porque claro, que toma um rumo, assim, que tu não tá preparado, né, agora, muito convite, assim, para trabalhar fora da cidade aí, né, o problema também não é que eu me sinta velho, né, mas é que a idade é um pouco, né, esse ano, em novembro, faço 64 anos, então já é mais... A gente já tem mais, assim... Qual é a data, Zé? Só para anotar, para ir lá visitar o senhor, né? Dia 6 de novembro. Dia 6 de novembro, então vou anotar aqui. Então. Pior que vai ter... Eu estava olhando o calendário ali, vai ter uma rodada no Derlizão. A gente faz lá, então, pede ali para fazer pro lado de fora, ali um churrasquinho. Mas chamou mais atenção fazendo o regional com a Aca Futsal ou não, já daqui de Cachoeira mesmo? Olha, eu até assim, ó, quando eu mandava os vídeos lá, na época eu parava bem na frente da RBS ali em Santa Cruz, né? E às vezes de tardezinha ali, depois que terminava o expediente, ia tomar um chimarrão. E aí na época tinha o pessoal da RBS ali, e um dia eu estava olhando ali, editando os gols ali, aí o Rafael Ferreira,
que era o apresentador naquela época, né? Ele olhou, achou interessante, bem feito, assim, ele disse, quer que faça? Eu disse, não, eu que faço. Aí ele disse, podia mandar para nós, aí que eles vinham aqui, no caso, né? Aí eu comecei a mandar para eles, né? E para mim era bom, porque eu estava começando, né? Claro. E então, querendo ou não querendo, seria uma vitrine, no caso. Sem cobrar né? nada. Sem cobrar nada. Muito pelo contrário, ainda pagava, vamos dizer, né? Porque eu gastava para fazer para mandar o pendrive pelo ônibus. R$16. Na época era 16, toda semana. Isso 2013, fazem 12 anos atrás, na época não era, talvez fosse hoje uns 80, 100 reais, né, cada vez. Isso mesmo. Então, é umas coisas assim que, mas para mim aquilo ali não foi uma despesa, eu acho que até foi um investimento, assim, né, mas é que aquilo ali, assim, ó, é que nem quando, eu sempre dou esse exemplo, assim, ó, às vezes tu planta alguma coisa, tipo uma samambaia, ela nasce ligeiro, mas ela morre rápido, no caso. Eu reconheço, assim, que não foi muito fácil, assim, o início, porque, tipo, tu plantar uma taquareira, né? Ela leva 3 anos para nascer, mas depois que ela começa a enraizar e crescer, é difícil tu arrancar ela, né? E hoje eu me sinto... com toda humildade, assim, não me sinto melhor que ninguém, mas eu me sinto forte, assim, justamente pelo trabalho que eu passei, pelo que eu aprendi nesse tempo, assim, talvez se fosse sido um processo mais fácil, assim, eu não teria mais a vontade. Então, hoje eu dou valor por tudo que eu passei ali para chegar nesse ponto, né, porque o sucesso, uma conquista, assim, tudo tem um custo, né? Se tu for ver, tu tem que se privar de tanta coisa, às vezes, para realizar. Eu, muitas vezes, deixei de ir numa festa, num aniversário, ou um compromisso, assim, com a família, fazendo um trabalho, assim, de graça, às vezes, né? Para que as pessoas, às vezes, nem sabem como é que ele é feito, mas que aparece lá, por exemplo... Ontem, por exemplo, eu filmei a rodada, eu cheguei em casa, tipo, 8 horas da noite, 20 horas. Tu não dorme antes das 2 da manhã, Zé? Aí eram as 10 horas da noite, já estavam os gols da rodada ali, né? Então, as pessoas estão tão acostumadas ali, que elas não conhecem o processo, mas o processo é complicado, assim, né? Tu chega... às vezes demora um pouquinho, o pessoal já não vai colocar, né, os gols. Cobram, o pessoal cobra. Então, eles estão tão acostumados, né? Mas e para quem trabalha não é, mas é que isso aí, assim, ó, eu vejo que o jornalista, eu não sou formado, assim, mas o jornalista, o pessoal que trabalha por exemplo, o radialista, geralmente o horário de trabalho deles é quando os ouvintes, o pessoal tá de folga, né? Então tu ama o que tu faz ou tu não consegue fazer, no quando caso, o pessoal, né, tá curtindo um jogo, tá jogando, se divertindo, tu tá lá trabalhando também. Por exemplo, às vezes tu vai num jogo do Grêmio, do Inter ali, é muito fácil tu ir domingo lá, mas para eles lá é uma profissão, para ti é um divertimento, né? Assim eu vejo quando eu tô trabalhando ali, filmando num domingo, ontem, aos domingos são 3 que tem rodadas, por exemplo, que são 3 jogos e outras rodadas são 2, né? Sim. Quando são 3 jogos, começa às 14 horas o primeiro jogo e termina 20 horas e 30 minutos, às vezes, né? Vou chegar em casa, então mas só que num domingo, só que eu, por exemplo, tenho que chegar no mínimo 1 hora antes ali. O pavilhão não tem cobertura, tem que arrumar guarda-sol, só ali eu acho que eu perco quase uma meia hora arrumando, para montar, né, tudo, para montar a estrutura, né? Aí depois arrumo o equipamento, filmadora, tripé, a gente vai evoluindo, vai aprendendo. Comprei um monitor externo ali para ter uma base melhor, assim, de localização dentro principalmente do futebol de campo, né? Que é uma área maior, assim, né? Então, o futsal é mais perto, mais próximo e menor a quadra, né? O futebol de campo é bem mais complicado, assim, para filmar um jogo, no caso, né? O senhor filma projetos sociais também, né? O pessoal, eu ajudo o pessoal, assim, né? Às vezes eu vou no Bahia, no Botafogo, já fiz bastante, no Gauchinho também, né? Então, eu tenho um drone também, agora que eu ganhei de presente do meu irmão, ainda não consegui
Mas o meu sonho, assim, é fazer umas imagens com drone também, né? Então, o senhor viajou com o C-18 também, né? isso aí foi uma aventura muito legal, assim, até para conhecer, agora em fevereiro, a escolinha, até um agradecimento pro Cleverson ali pela oportunidade, né, de ter ido junto com eles. Foi muito legal, assim, a gente saiu na madrugada de um sábado para domingo e retornou numa quinta-feira. Aí domingo a gente passou o dia inteiro na ressacada lá no Havaí, né? Aí na segunda-feira de tarde os guris jogaram ali o sub-3, sub-15, sub-17 contra as categorias de base, até foram muito bem os guris. A gente conheceu lá o CT deles, assim, o estágio da ressacada muito legal, né? Depois, na terça-feira, a gente foi para Curitiba, né? Aí jogaram contra o Araucária lá, o Curitiba, e depois no último dia foi contra o Atlético Paranaense, né? Que tem um CT maravilhoso, assim, uma coisa que talvez eu não teria oportunidade de conhecer, né? O CT deles é um dos CT mais bonito e mais moderno aqui da América do Sul, né? Então, eu acho que tem uns, nem sei quantos campos, tem 2 campos lá só para treinamento de goleiro, né? Então, e tem 2 mini estádios, é fantástico lá o CT do Atlético Paranaense, né? O senhor já recebeu convite para registrar, para filmar fora de Cachoeira? Algo em Santa Cruz? Algum tipo profissional? Profissional, não, mas agora, por exemplo, eu fui convidado para filmar uma Copa em Venâncio Aires, em janeiro, né? Aí até o pessoal meio deu uma segurada lá, porque até a situação financeira, assim, para janeiro agora, né? Mas é uma competição muito forte também, né? Eu gosto muito de fazer ao vivo, mesmo que o trabalho seja triplicado, vamos dizer, que nem a gente estava falando aqui fora, né? O ao vivo é bem complicado, assim, porque às vezes acontecem certas coisas meio espírita, assim, né? Que tá do nada, assim, para de funcionar, né? Então, mas mesmo assim o retorno é muito... é grande, assim, as pessoas vendo ali o trabalho ao vivo ali, né? Então, eu gosto, durante a pandemia ali, eu estudei muito, assim, porque a gente eu estava começando a fazer uns programas ali, fazia os ao vivo ali? Os ao vivo, né? Então procurava assim homenagear cada semana uma pessoa assim que fosse ligada ao esporte, porque o pessoal estava tudo em casa, né? Então dava muita visualização. Até num desses programas ali que eu convidei o Givago ali, que foi o recorde, vamos dizer, né? Deu 109 mil visualizações assim. E os outros programas davam uma média boa, assim, de 8, 10 mil, né, na época, assim, né. E também na época, por exemplo, 2012, eu filmava os jogos eu tenho um HD externo lá, só para... Claro. Um HD externo só da AK Futsal, né? Mas o senhor gravou todos? Gravei, não vou dizer que 100%, né? Porque... Mas, por exemplo, em 2013 eu não filmei só o último jogo da AK Futsal. A subida foi em 2012, né? Esse aí eu tenho diversos. Paulinho Cambalhota. Isso, mas em 2013, na Série Ouro, já era o Ale. Em 2012 era o Ale, Paulinho Cambalhota, o William Tupã, líder Tupã-Ciretã, o Mamal, o Dalvan, Para quem não sabe, o Dalvan, que é técnico do São José hoje. Aí tinha, assim, de cabeça agora não tem, né? Mas eu fiz até na época um DVD, assim, tipo um documentário, assim, com os jogadores, a diretoria, com foto, com tudo lá. Tá, o senhor tem tudo isso guardado? Tem tudo guardado. Só para te ter uma ideia, hoje eu calculo por cima, assim, eu tenho uns 20 HD externos lá, de 2 TB cada um. E agora, esse último ano, eu já comprei 2 de 4, né? Porque com a filmadora, a resolução melhor, assim, já não cabe. Já não cabe. E o meu sonho ainda é uma 4K. Eu já vejo que não vai ter que aumentar mais. Aí, em 2023, já comprei um SSD daqueles de 6 TB, né? Isso tudo é custo, né? Claro. Então,
É uma coisa assim que às vezes eu fico com medo, até que... Medo não, mas um receio assim, porque a minha ideia era criar um museu, assim, vamos dizer, né, do esporte, e talvez as pessoas não dão valor depois, né, que um dia o cara vai ter que deixar as coisas para os outros, no caso, né. Claro. Qual é o ginásio que o senhor mais gostou de gravar? Além que o senhor grava quase que diariamente ali no Derlizão. Digo, iluminação. Eu gravei 3 vezes lá na CBF, no tempo da ACA, e ali na Univates, em Lajeado, eu até acho que a iluminação ali é fantástica, ali o ginásio deles na época, é um dos ginásios mais bonitos, né? Porque a iluminação faz muita diferença na gravação. Né? Aqui o nosso ginásio, o Derlizão, posso dizer que é um bom ginásio, mas é um ginásio que não é muito, assim, é um ginásio que tijolo à vista, assim, a aparência dele não é uma aparência muito, assim, o visual atrativo, né? Isso, mas assim, se for ver o ginásio, ele tem umas arquibancadas boas, ali agora tem as cadeirinhas ali pro pessoal, eu tenho conforto, isso, né? Deu uma melhorada. Mas só que o piso é de parquet, é uma coisa que não se usa mais, hoje tudo é tabuão, ou aquelas foi placas, mais ou menos isso que meio por causa disso, talvez, que o São José optou pelo Rio Branco, talvez. Talvez. Para ter uma ambientação melhor, mais profissional. A quadra, por exemplo, do Derlizão é maior que a do Rio Branco, mas o ginásio lá é bonito, né? Sim, apresentável. Apresentado, né? Assim, né? Quando eu filma lá, assim, a imagem é outra imagem, né? Assim, tu pode ver que até uma foto é diferente, né? Com aquela quadra colorida, laranja e azul ali, né? As cores combinam, assim, que se for ver, a maioria dos ginásios eu opto por aquelas cores ali, né? Porque tem diversas modalidades disputadas ali, né? Então é poliesportiva, no caso, né? E a nossa aqui o piso ali, tu olha assim, parece um terrão, assim, né? Se tu for olhar. E sem contar que, como o piso e a parede do fundo lá é escura, ela... Dá esse contraste, né? Dá o contraste, assim, não fica legal a imagem, né? Mas o ginásio, assim, não tem o que falar, assim, se tu for ver, né? Sim, tem as cabines ali também, até voltando para os jogos 2012, 2013, qual foi o jogo que o senhor se lembra que marcou mais, que o senhor filmou? Olha, que chamou atenção? Eu acho que até de todos que eu filmei, assim, aquele que a ACA subiu ali. Que subiu, né? Isso, aquele ali não teve, assim, sabe? Deu aquela chuvarada, entrou... não sei se tu estava no ginásio aquele dia. Foram 2 jogos, na realidade, né? Aquele ali foi na semifinal, contra o time de Cruz Alta, a CAF, eu acho. Eu não me lembro bem... E depois a final foi contra o time Santo Ângelo, a SAF, né? O ginásio, eu acho que tinha umas 1.000 pessoas na decisão, até a ACA perdeu, no caso, né? Mas foi fantástico ali, até hoje eu me lembro, assim, da torcida cantando o hino do Rio Grande do Sul ali, eu tenho aquelas imagens tudo gravadas, tem tudo, né? Até na época eu não me lembro o nome dele agora, que eu disponibilizava para ele uma máquina fotográfica, mas que já fazia da Fuji, e ele gravava lá, tirava foto e coisa para mim, e gravava uns vídeos. Ele gravou o videozinho curtinho ali, de uns 2, 3 minutos lá de baixo. Lá de baixo, ficou fantástico, assim, foi uma coisa assim que eu acho que por muito tempo, assim, nós não vamos ver, assim, em Cachoeira, né, assim, eu sinto, assim, não ter, porque além do trabalho dos meus vídeos, por exemplo, né, eu faço um trabalho de pesquisa, assim, eu faço, acho que mais de uns 15 anos que eu corro atrás, assim, de todos os campeões da nossa várzea, né, e eu achei que nunca ia conseguir, mas começou em 74 oficialmente, né? E aí conversando com um, conversando com o outro, 74, 75 foi o Figueiras, os 2 primeiros títulos, né? Aí um dia conversando com o Givago lá, e aí o tio dele que jogava, que era goleiro, o Verli, disse: eu tenho umas fotos gauchinhas aqui, se tu quiser,
E aí nessa foto do Gauchinho tinha as duas fotos dos dois times do Figueiras, né? Eu digo, aí fui indo, a do Renner, 78, já tinha falecido a tia Maria lá, que era um dos ícones do Renner, né? Pois o senhor montou uma arte na página ZK Esportes dos campeões, dos né? Dos campeões, justamente. Aí faltou, o único time que faltou, até um dos responsáveis era o Anversa, que era ali na Avenida dos Imigrantes, e é falecido. E tinha o Doneval, que era juiz, aí também fazia parte, que parece que está com problema de saúde, né? E não mora mais em Cachoeira. Mas faltou a foto de 84, 1984. E eu conseguia de 85 e não consegui, sabe? Mas agora com a inteligência artificial, por exemplo, assim, eu tenho umas que já mais antigas, assim, quando vê a gente consegue restaurar ela, né? E a ideia, por exemplo, eu acho que seria muito legal, assim, por exemplo, se tivesse uma sala, alguma coisa, e fazer uma galeria de todos os campeões, né? Porque além disso, assim... Museu do Esporte. Museu do Esporte, porque eu do futsal também, eu corri atrás... Uma equipe muito organizada, assim, que já disputou estadual e que eu admiro bastante o pessoal é o Gerbach. O Gerbach tem uma sede lá, o pessoal sai qualquer coisa sobre uma notícia no jornal, pode ser qualquer jornal, eles fazem um recorte lá e eu fiz um trabalho para eles de digitalizar. Eu acho que eles tinham umas 15 pastas, mais ou menos, uns 6, 7 centímetros, assim, eles vão botando nos envelopes de plástico, né? E aí eu digitalizei uma por uma ali, ajustei para eles. E aí, nisso, o Adão Barbosa lá, o Gilmar, que são os irmãos, né? Eles tinham umas fitas VHS lá, de 1991, e eu consegui converter, ela estava bem guardada, porque a fita VHS, ela embolora, assim, né? Mesmo ela estando guardada, tanto é que antigamente a gente tinha que rebobinar, e o pessoal limpava de vez em quando. E é uma relíquia que eu separei os gols na época que o Teco jogava ali, né? Então, muita gente da época que jogava, o velho Barbosa ainda era gurizão, assim, de 20 e poucos anos, né? Mas quando o pessoal vê que o senhor está indo atrás, muita gente vem até o senhor para trazer também, né? Muita gente, às vezes, vem ao acaso, assim, né? Agora, eu tô lá com 3 do Cachoeira, lá dos anos 2002, 2003, ainda não consegui, que é do D'Artagnan, né? Que o D'Artagnan jogou também, e ele deixou para mim uma, eu consegui, mas é que eu faço um processo de limpeza para depois, né, para tirar aquela... Ela cria um pozinho ali, tipo um bolor, assim, né, um mofo, no caso, né, e aí eu tento tirar os gols, pelo menos, assim, né, que o pessoal gosta. A ideia, assim, era conseguir, né, quanto mais antiga, assim, separar os gols, né. Sim. O senhor tem a filmagem toda do jogo... E depois mais os cortes dos gols. Isso, meu trabalho eu sempre me preocupo, assim, de separar nos HD. Eu agora, depois que eu me aposentei, assim, eu pego e separo, assim, ó. Esse ano eu tenho um D4, eu comprei 2 D4 terra, né, no caso, né. Aí eu boto futebol, aí futebol primeira, segunda divisão. As pastinhas dentro dos arquivos, né. E aí, categoria de base, aí tem sub-11, tudo por ano, assim, né? Às vezes as pessoas me pedem assim, como é que me consegue lá? E eu ligeiro consigo ali, porque tá tudo cronológico ali, né? Então, muita coisa, às vezes, eu perdi também já, né? Sim. Às vezes, por falta de espaço, quando vê até um erro humano ali, clicou numa coisa ali, eu me sinto muito... Perdeu um trabalho ali, né, assim, mas é uma coisa que é normal, né, assim, não tem... E até os HDs podem dar o HD também, esse, O senhor não pensa em colocar para nuvem? Olha, eu já pensei, mas eu assim, por enquanto... É que é muita coisa também. E a agilidade, tu quer o HD ali, às vezes a nuvem, às vezes tu não tá com a internet disponível, né, e o HD, tu vai fazer um trabalho, alguma coisa ali, tu tem tudo na mão ali, né? Tem tudo na mão, Então, mas eu procuro, assim, já, quando o HD começa a dar algum probleminha, assim, eu já faço um backup, assim, para outro, né, então até... Mas, o seu Zé, muito bonito, o senhor tá...
quase não para em casa, né? De noite gravando o jogo, final de semana. Mas e como é que é a família? Diz assim, Zé de novo, não vai jantar com a gente hoje, mas e aí? Não, mas sabe que esse meu processo, assim, desse trabalho, assim, desde que eu me aposentei, a gente procura aproveitar durante o dia, assim, por exemplo, porque o meu trabalho geralmente é de noite, né? Mas durante o dia, assim, a minha convivência, eu e a mulher vamos na academia, a gente procura, né? Os dias que estão de folga, a gente procura fazer Mas o senhor já deixou de ir numa janta, por exemplo? Não, agora, sábados, por exemplo, assim, porque o fim de semana era complicado, era sábado, domingo, né? Então, ou é sábado ou domingo, eu procuro, assim, ter minha folga, né? Sim. Porque que nem eu disse, assim, eu sempre viajei bastante, assim, porque meu serviço, eu trabalhava no Inmetro, trabalhava fiscalização, às vezes saía segunda-feira e voltava sexta, né? Então, era uma coisa assim mas fim de semana eu estava em casa. E eu, por exemplo, nesse período assim que eu estava nativo, eu não fazia isso. Eu acompanhava mais o William ali, meu filho, no caso, né, no esporte. Aí depois desses 15, 20 anos aí que eu comecei assim, vamos dizer, né. Mas é que a família entende, assim, porque, que nem eu falei no início ali, tudo tem um custo, né? Assim, por exemplo, tu quer o sucesso, assim, uma conquista, assim, se tu não se privar de alguma coisa, a não ser que tu tenha vindo um berço de ouro, que tu ganhe tudo de mão beijada, né? Não, mas e tem um porém, se o senhor não gostasse, o senhor não estaria fazendo também. Isso aí é uma coisa que é exatamente isso aí, né? A pessoa que não gostar, não faz, né? Tanto é que, às vezes, eu falo assim, eu precisava... não, domingo não, sabe? Então, eu acredito que ninguém é insubstituível, no caso, né? Mas eu acho que o dia que eu parar, assim, vai ser complicado, assim, que as pessoas não têm o comprometimento, assim, né? De trabalhar sábado, domingo, feriado, né? Bem não, complicado. E até por que nem tu disse, assim, é um prazer, assim, que não é por dinheiro, porque eu não vou dizer que eu faço as coisas de graça, mas eu procuro investir o que eu ganho, assim, no meu equipamento, por exemplo, sabe? Eu cada vez melhorar mais, assim, tanto é que muito pouco valor eu utilizo, assim, para alguma coisa pessoal, né? Assim. Até porque isso já saiu na imprensa e todo mundo sabe da situação financeira que teve a Ascav desde o ano passado. Também tem alguma pendência com o senhor, e já saiu também, já foi divulgado isso, então a gente pode falar abertamente. Então, é aquela coisa, tem um valor e não cabe a nós dizer qual ou o que, mas é bacana, mas tu tem que pelo menos tirar a gasolina, né? Não, e é complicado, assim, porque tu vai comprar qualquer cabo de HDMI hoje, assim, porque é aquela coisa, né? Tu tem coisa de R$10, tu vai ali no camelô e compra, mas, né, tem a qualidade. Eu sempre prezei, assim, até porque eu sempre trabalhei com qualidade no meu serviço, que era cobrar, né? Que era fiscalização. E eu procuro, assim, fazer sempre o melhor e evoluir. Então, meu equipamento, assim, eu procuro o melhor, assim. Até porque o equipamento do senhor já é de um nível profissional, o que é difícil se encontrar coisa em Cachoeira, por exemplo. Né? Isso aí é uma coisa que eu não... É muito ruim isso aí, não ter uma loja física, por exemplo, eu chegar lá, escolher, conversar com o vendedor, ele me explicar, Tem o básico ali. Isso, eu vou muitas vezes no escuro ali, né, vou na internet ali, fico pesquisando, lendo ali, para que serve, né, como é que é usado, muita coisa assim, eu perdi, tipo um valor 80, 100 reais, assim, que eu disse, não vou nem devolver, porque o estresse que dá na devolução, coisa ali. Se depois... tivesse aqui seria melhor. Né? Isso aí, se tivesse uma loja física que eu pudesse ir ali escolher, né, seria bem mais interessante no caso, né. Seu Zé, quantas câmeras? Hoje eu tô com 4, né. Funcionando. Assim, funcionando, né. E as que já aposentou? Eu tenho máquina fotográfica, eu tenho 2 aposentadas, que uma até funciona, a primeira ainda funciona, só botar uma pilha, né? Pilha, né? Isso.
Mas uma filmadora, ela de abrir e fechar ali, ela quebrou o fiozinho ali, e ela funciona ainda, só tu não consegue enxergar ela, né, na telinha ali, né? Mas ela não é uma filmadora assim que ela é, que nem eu falei, a primeira que eu tive para filmar é SD, assim, a imagem ainda não é uma imagem que hoje em dia o pessoal cada vez o pessoal que eu digo, até eu me incluo, a gente Sim, vai sim. ficando cada vez mais exigente, né? Tu Claro, pega uma claro. imagem assim, meia ruim, assim, e é um conjunto, né, Rafael? Por exemplo, tu vai olhar um jogo, tu tem que ter um áudio e um vídeo bom, né? Assim, Ah, se tu olha assim, a imagem é boa e o áudio é ruim, bah, é complicado. Ou então o áudio é bom e a imagem não é boa, também é o complicado, senhor né? vê, por exemplo, nos tempos de hoje, tem Cazé TV, tem agora GE TV no YouTube, tudo com possibilitando tu assistir de 4K. Então tudo mudou, né? Hoje em dia já não é mais tu assistir uma televisão de tubo com aquele chiado. É, Tudo vai mudando. O pessoal quer uma qualidade melhor, quer aquele áudio melhor, quer pegar a melhor posição, tudo. E tudo isso a gente fala com uma câmera atual que tem que se atualizando. E até é bom trazer esse assunto, porque gostaria que o senhor divulgasse em média, não precisa dizer, né, o valor exato, mas em média quanto o senhor gastou numa das câmeras, só para o pessoal ter uma noção de como é que é. só para te ter uma ideia, assim, ó, eu comprei em 2019 uma Canon HF R800, na época custou 1.200 e pouco. Essa filmadora hoje está na base de uns 8.000, né? Até na época eu me lembro que o William, né, conversando, ele ainda disse, por que tu não comprou duas? Eu fiz em 10 vezes lá, 100 e poucos pila, Sim. né? Eu disse, não, eu vou pagar. E aí, quando pagar, eu compro outra, né? Porque a ideia já era, assim, de colocar mais filmadora, no caso. Só que quando eu terminei, eu tava, tipo, na 11 ali, disse assim, até vou ver agora. E a filmadora já tava uns Já 4.000, né? Porque o dólar começou a disparar. Assim, uma placa de captura de vídeo, né? Eu tenho umas placas boas lá, que é o Gato, que é uma das melhores marcas que tem, a Neo ID. Essa placa de captura Neo ID, eu comprei uma 4K e ela custou 1.100 e poucos. Eu sei que eu fiz em 10 vezes de 111 também. Aí quando eu fui, disse assim, quem tem uma não tem nenhuma, né? Fui comprar outra, fui ver também, já estava já uns tinha. 3.000, quase 4.000, né? Hoje, seu Zé, vamos agora ali para o Derlizão, o senhor vai montar o seu tripé, a sua câmera, as suas placas, os seus cabos, ali montado junto com o senhor. Quanto tem ali? Eu já fiz esse levantamento, assim, se eu botar tudo, assim, uns 40, 50 mil reais, assim, sabe? Que o senhor leva Pro Derlizão. Claro que não para fazer ao vivo, no caso, né? Sim. Porque agora eu tenho uma placa, eu tenho uma mesinha de corte lá, um AT Mini lá que eu comprei para botar 4 filmadoras, né? Só naquele ali. Aí eu posso botar uma fixa, que eu boto, por exemplo, uma transmissão ao vivo, eu coloco uma filmadora só para o placar, lá para o cronômetro, porque a contagem regressiva é difícil tu controlar ela lá, né, no placar. O senhor usou agora, acho que foi a primeira vez o feminino, não foi? Não, eu já tinha usado. Já tinha usado, né? Mas só que aqui, como é muito difícil, tu tem que ter tipo assim, numa transmissão ao vivo ali, eu envolve no mínimo umas 4 pessoas, no caso. Tá, né? veio o Valdomiro de ajuda. Ali, o filho do Valdomiro, o Davi, também fica assim, na parte técnica ali, atualizando o asfalto, atualizando os gols ali, né, o placar, no caso, né, e o cronômetro, mas é bem interessante, assim, eu uso o OBS Studio, né, e o OBS, ele vem numa crescente, assim, o pessoal vai atualizando. Sempre atualizando, né, e lançando coisa nova. Então, para fazer eu acho fantástico, o VMix também, mas eu tô muito acostumado com o OBS e ele é um programa excepcional. Eu ainda não consegui, ele tem ali para botar o replay, câmera lenta, né, mas aí é uma coisa assim que eu ainda não consegui. Mas a minha ideia, à medida que for colocar a câmera lenta, replay, assim, né, nos lances, assim, por exemplo, numa jogada mais elaborada, num gol, né, então tudo é o recurso que tem ali, né, mas tudo envolve
pessoas assim para trabalhar Claro, junto, para né? ajudar junto. Isso. Daí tu tem que ter um suporte do lado, porque tu tá filmando, enfim. Isso aí é uma coisa assim que eu não vejo assim, porque a pessoa pensa que filmar um jogo é só virar o tripé para a direita e para a esquerda, e não é assim, sabe? Porque eu levei bastante tempo, assim, porque tu tem que dar o zoom, tu tem que aproximar, tu tem que, às vezes tu tem que afastar, por exemplo, e eu, com todo esse tempo, assim, eu passo trabalho, às vezes, e é muito complicado, às vezes o pessoal diz assim, o jogador lá, ele não está acostumado com o campo, vai lá fazer um reconhecimento, mas eu vejo, assim, até para filmar, assim, logo de que tu sai, assim, que se tu tá num lugar que tu nunca filmou, é diferente, sabe, assim, tu passa ali por uns minutos ali até tu te adaptar com a quadra, né? Então é bem, bem complicado, assim, né? Então, por exemplo, se eu for botar todos os recursos que tem ali, eu teria que botar uma pessoa para estudar para isso, né? Então é bem... E aí teria que ter um retorno financeiro, assim, né? Então, hoje eu tenho bastante coisa, assim, mas eu sou... Acaba fazendo o básico. O básico, isso, não consigo usar tudo, né? É tipo um carro, às vezes tu compra um carro, tu não usa 100% de toda a tecnologia que tem ali, né? Ô, seu Zé, os vídeos, eles muitas vezes foram usados para coisas sérias também. Para julgamento de jogador, para comprovar um cartão, uma confusão. Fulano fez uma briga. Já aconteceu, assim, de eu absolver gente, assim, que, né, também uma coisa, assim, que eu noto, assim, que sobre a arbitragem, né, a gente via muito na várzea, assim, porque o juiz é ruim, isso e aquilo, e se tu for ver depois na filmagem, assim, eu acho que uns 60%, 70% da reclamação não procede. O juiz está correto, então existe uma pressão, por exemplo, na várzea, assim, em cima do juiz. Não estou dizendo que são 100% corretos, porque que eu erro também na filmagem claro. Todo mundo, cada um erra no seu serviço, né? Mas muitas vezes, eles são, por exemplo, assim, o pessoal são julgados por uma coisa que eles não cometeram, que eles estavam corretos, no caso, né? Não, e eles estão com alguns jogadores na frente, com uma jogada rápida, tem que tomar uma decisão, muitas vezes. E ali na filmagem, já está em câmera lenta, vendo E muitas vezes eu olho 10 vezes, assim, uma hora eu acho que foi, outra hora eu acho que não foi, né? Imagina eles que tem ali um piscar de olho ali para, né? Final de semana, a mão do Givago foi? Foi mal. Foi mal. E na hora eu vi ali, mas por exemplo, assim, conforme a posição que está o juiz, às vezes tem um jogador na frente, né? Só se tivesse um VAR ali. E é muito fácil de colocar um VAR ali, por exemplo, esse programa que eu tenho lá, ele teria como botar um cabo e ele ficar gravando no computador ali embaixo, ali ele pode, aí, por exemplo, a pessoa que fica ali embaixo. O mesa, aí ele pode voltar para trás e para frente ali da imagem ali, né? Ele é bem tranquilo. Vamos dar essa dica, então. Ali teria que ter, mas só que teria que ter uma pessoa ali, por exemplo, que entenda da informática ali, né? Tem um custo também. Já vai ser justamente o que eu ia falar, né? Olha aí, ó. Então, quem sabe um VAR ali na várzea, no campo. No salão, quer ver já estive falando ali com o pessoal com o Zeno ali, né? A minha vontade que eu teria de filmar o jogo era em cima da mesa ali no Derlizão, em cima da mesa do mesário ali, né? No caso, fazer em cima ali uma estrutura. Tipo que nem fica o vôlei. Que fique dentro da quadra. Ali, eu fiz a imagem ali com com a placa de captura sem fio, né? Fica perfeito ali, fica clarinha, fica bem mais clara a imagem, né? Fica mais próxima ali também, né? Fica uma imagem mais bonita dentro da quadra, né? Eu vejo até pelas fotos ali, né? Da posição que eu fico lá em cima, eu fico longe ali, fica longe, né? Fica longe. E aí, mesmo com uma filmadora boa, ela vai pegar a pessoa de costas, assim, vai se tornar escura a imagem, né? Escura. Seu Zé, eu pedi para o senhor trazer a sua câmera. Essa aqui, posso... Essa aqui é uma das primeiras? Não, essa é a primeira, que é essa aí que eu comecei, que é uma Olympus, né? Posso abrir? Pode abrir.
Pá. Essa é uma 3.2 megapixels, né? E ela, se botar pilha, ela vai funcionar. Esse dia eu ainda E ela... sabe que essa filmadora, eu não me lembro se foi em 2002, 2003, essa filmadora no início era muito cara, se eu não me engano, ela custou na época uns R$ 700. Tu vê, hoje R$ 700 ainda é dinheiro, né? Sim, Só que sim. as primeiras sempre são mais caras, assim, novidade, né? Hoje, é que nem o celular, quando a gente comprava, né? Era caríssimo, né? Um celular. Hoje, tu compra uns celular, hoje é um computador, é um tablet, tu faz, é uma ferramenta, assim, que, né? Foi evoluindo e Sim, se tu for ver, desde que foi lançado o celular, ele hoje é mais barato do que os primeiros, com menos recursos, no caso, né? E eu lembro que eu sou de Cabrais, e aí eu tirava fotos. Tem uma mochilinha. Aqui eu tenho uma primeira filmadora que eu olha só como é que eu botava o áudio. Pode mostrar isso. Eu botava o áudio, um fone de ouvido aqui, adaptado com eu até nunca tirei isso aqui, porque ela não é uma adaptação, ó. Eu botava um fone de ouvido aqui, assim, né? E aí hoje as filmadoras, elas têm o plugzinho, por exemplo, o P3, e tu coloca direto. Essa aqui, por exemplo, se tu ficasse conversando em roda, às vezes captava o áudio do externo, no caso, né? Sim. E hoje não, a que eu tenho hoje, tu já coloca direto, por exemplo, da rádio, do coisa, aqui ela pode ficar conversando aqui no lado, aqui, que ela não vai captar nada, que ano mais ou menos essa aí? Essa aqui eu comprei em 2007, que foi quando eu comecei a filmar jogos, né? Antes eu só fazia as fotos, fazia videozinho, né? Mas essa aqui é de 2007. Eu tirava lá em Cabrais, que eu trabalhava na época, jornal Cidades, uma coisa assim, que tinha ali Cerro Branco, Cabrais, enfim, Candelária. E a máquina, ela era com um disquete de foto, uma grandinha assim, com um disquete ali naquela época. E aí mandava as fotos. A gente fazia a verificação inicial, instrumentos assim para fazer aprovação de modelo, tipo balança, e também era feito ali com disquete, ali ficava gravado para depois passar para o computador, né? Eu me lembro dos backup também, que era tudo naqueles os primeiros discos eram os maiores, depois ficou os disquetezinhos pequenos ali, né? Foi evoluindo, né? Seu Zé, antes da gente ir para o final, como é que está o apoio para se fazer isso? Apoio público? Olha, até assim eu vejo que já melhorou bastante, assim, o pessoal valorizou já o serviço, né? Antes eu me sentia que nem um flanelinha ali, né? O pessoal pagava quem queria, coisa assim. Hoje o pessoal... Eles vê que... Levou mais a sério. Levou mais a sério e perde totalmente a graça, né? Assim, não estou dizendo eu fazendo, qualquer pessoa que for fazer ali, que se fizer bem feito ali... o campeonato, por exemplo, termina o jogo, tu vai ver os gols, vai ver... O pessoal já espera. Já espera isso, então é um trabalho, assim, só que eu, por exemplo, todo esse tempo, assim, eu não vejo concorrência pelo seguinte, uma que é muito difícil fazer o trabalho, tu tem que ter persistência ali, tu não tem horário, que nem tu estava falando ali, tu tem que, muitas vezes, deixar de cumprir um compromisso com a tua família para estar fazendo ali, e o outro é o valor, né, o custo do equipamento, né, então, por exemplo, é aquela coisa, pode ver, quando dá certo, assim, quando vê, tem 10 fazendo a mesma coisa, né, e eu vejo, assim, que talvez eu não tenha tanta concorrência, não tenha, né, assim, na filmagem, porque não... Ao menos com a mesma frequência, que já não tem. Porque é muito difícil fazer o serviço, tu tem que trabalhar sábado, domingo, e a careza, né, da coisa, né, é bem complicado, né. Por exemplo, o que aumentou é a concorrência dos fotógrafos, por exemplo.
Que a gente vê sempre um ou outro, Silas, Marcelo, Correia, o outro rapaz que eu esqueço alguns nomes, mas tudo vão indo e vem surgindo novos também. Eu por exemplo, assim, ó, eu já teve eventos assim que o pessoal, eu dizia assim, não posso as pessoas trocar a data para fazer comigo, porque era que o meu serviço... Não, eu sei do pessoal, e eles, eu vou falar o termo ficam bravos, mas no bom sentido. Sim. Mas não vai passar ao vivo, Zé? Não, seu Zé, o pessoal fica... Mas é que é um custo, né? Claro. E, só para te ter uma ideia, assim, ó, eu fazer ao vivo, eu pago para trabalhar, sabe? Se eu filmar ali, postar depois... para mim é menos mão de obra, claro. Tudo, sabe? E ao vivo é muito complicado, assim, tu tem que... O jogo, só para te ter uma ideia, da segunda divisão, eu saí do ginásio meia hora, né? Até desmontar, e aí vai para casa, descarrega, e aí demora para ir pro computador, aí edita, corta, 2 horas, 1 hora. É bem complicado, né? Então isso aí, e que nem a gente tá falando, a notícia, se não for na hora, às vezes depois perde, né? Quem trabalha com jornalismo sabe como é que é isso aí. Então, por exemplo, se eu filmar um jogo ali, postar uma semana depois, o pessoal já não vai ter mais aquela coisa assim de olhar, né? Então, eu acho importante, assim, por exemplo, quem fizer o trabalho tem que chegar em casa e já dar um jeito de fazer, porque... O time campeão quer ver, o time que fez o cara que fez mais gols, quer, vai sair meu vídeo. Só para te ter uma ideia, ontem o jogo do Bahia e do Elite no Facebook, ali o pessoal gosta muito de olhar ainda no Facebook pelo formato, né? Sim. No Instagram ele é 9x16, né? Então... E hoje de manhã, isso eu coloquei ontem à noite ali, eram umas 20 horas, hoje de manhã estava com 5.900 e pouco só no Facebook, aí tem mais o Alexandre Pindeco, aí tem mais no Instagram lá, também estava, hoje até passou o Instagram, passou o Facebook, a gurizada gosta muito também do Instagram. Gosta. E é uma ferramenta muito legal também o Instagram, né? Mas para jogo, assim, agora o pessoal gosta do YouTube, o pessoal dos bares aí, né? Sim, e eles dizem, tem que botar, que tem muito bar aí que o pessoal, vou botar a decisão ali na televisão. No caso, exatamente. Né? Hoje em dia a TV, a maioria tem YouTube. E aí estão assistindo eu só não sei como é que funciona, assim, a visualização, porque eu vejo no Facebook, né, assim, tipo assim, da 15, 20 mil visualizações, aí tu olha no YouTube lá, dá 1.000 e pouco, 2. Não sei dá menos, o YouTube dá menos. Eu não sei como é que é. Seu Zé, quero agradecer imensamente a participação, essa conversa, mas ZK Esportes, Facebook, estamos com quanto hoje? Eu tô com quase 19 mil, né? Tudo assim, genérico, como diz, né? Não, a gente não cuida... O carro-chefe é o Facebook. Eu tenho o que tem mais seguidores é no Facebook, né? Depois eu tenho perto de 6 mil no Instagram, né? Que o Instagram eu comecei agora a divulgar mais agora, de um ano e pouco, 2 anos para cá, né? E no YouTube tem uns 3 mil seguidores também, né? Até eu acho que um pouquinho mais agora deve ter, né? Mas é nessa base aí, no caso, né? O YouTube eu acho que... É que no YouTube eu coloco só os jogos na íntegra, né? Então, aí, por exemplo, mas é o pessoal que jogou mesmo ali, o pessoal dos times que quer estudar, ou estudar o adversário ali, né? É que a várzea, por exemplo, mais é localizado mesmo aqui, né? Quem olha o pessoal envolvido com o clube ali, né? Tipo, ontem o jogo Fortaleza e Juventus, vai olhar o pessoal do Juventus e do Fortaleza, o pessoal do outro jogo lá, Mauá e Dínamo, eles vão olhar ali, né? Então, e é bem, a gente vê que é bem complicado hoje tu fazer esporte, né? As pessoas, a gurizada já tem muita concorrência, assim, né? Então... a atividade física já se tornou uma coisa assim, né? Então o pessoal tá mais pro lado da tecnologia, que é mais fácil ficar ali fazendo alguma coisa virtual do que fazendo uma atividade física. Verdade, né? É verdade.
José, muito obrigado pela participação. A gente se vê em a maioria dos jogos sempre lá. É muito bacana conversar, trazer para quem não conhece, dificilmente o pessoal do esporte já não conhece, mas trazer alguns bastidores, trazer a realidade de quem está por trás das câmeras. Uma coisa assim que eu acho importante falar, assim, ó, eu tenho a minha página ali, ó, mas eu não me sinto concorrente de ninguém, assim, da imprensa, eu me sinto um parceiro, assim, porque eu acho que é que nem eu me propus a fazer um museu do futebol, do futsal e de qualquer esporte. Já fui cobrado, assim, por não falar só de futebol e futsal, mas é que eu, bem dizer, eu faço sozinho, né? Mas Sim. eu acho assim, ó, que, por exemplo, uma pessoa gosta, eu amo basquete, por exemplo, apesar de não jogar, o vôlei também gosto muito, mas acompanho. Mas assim, ó, a pessoa que gosta desses esportes, ela poderia também criar uma página, ou até pode me procurar assim, e a gente fazer junto. Mas eu não tenho, assim, infelizmente... Não tem como abraçar tudo, não tenho, porque como tu disse, assim, eu já não tenho sábado, domingo, muitas vezes, né? Como é que se eu for abraçar tudo, aí eu tenho que fazer um clone, no caso, né? E é bem complicado, né? Mas eu teria o maior prazer, assim, né? E também, assim, ó... eu sou amigo de todo mundo da imprensa ali, qualquer órgão assim, eu não me sinto concorrente, não, sabe, eu apoio e espero que o pessoal me apoie também, né, porque na realidade ali, eu sou que nem no exército, assim, a infantaria, eu vou na frente ali, né, o pessoal, eu vejo que muita gente tem a facilidade até, por exemplo, não pôde ir no ginásio lá, mas ele, tá ali o gol, né? Viu quem fez, né? Isso. Então, por exemplo, vai fazer um programa esportivo, facilita para todo mundo, no caso, né? Não, e o senhor também abastece parte da imprensa. Muitas vezes, quando não se lembra ou marcou errado, o José postou ali quem é que fez o gol. Ali confirmar, e o senhor nomeia tudo, quem fez o gol, tudo certinho. Facilita. Entrega de mão beijada pro pessoal, é só fazer. Muito obrigado mesmo, seu Zé. A gente está de portas abertas também, o Correio, para quando o senhor precisar. E é bom trazer essas histórias, é bom trazer a realidade. Muitas vezes o pessoal acha fácil, só chegar lá, filmar, e não é bem assim. Tem equipamento, tem disponibilidade, tem o tempo. E é bom a gente conversar e trazer histórias também. Muito obrigado mesmo por ter vindo aí. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, né, e a gente está junto, né, Rafael, assim, que a hora que precisar, qualquer coisa aí, eu vou estar sempre à disposição aí, né.